O programa Casulo está de volta, hoje conversando com a doutora Sônia Amoroso Terres a respeito da ONG Estrela de Isabel. Doutora Sônia, queria começar esse segundo bloco perguntando a diferença que existe, né, entre a violência doméstica e a violência familiar, né? Tem uma diferença, né? Mas é uma diferença conceitual mínima, porque na verdade a violência familiar, ela ocorre em função do laço consanguíneo, enfim, ou o laço de afetividade que una a família em si. É aquela, as pessoas ligadas por esse laço familiar. E a violência doméstica, ela pode ocorrer também com relação a uma empregada doméstica, né? A terceiros, no caso. A terceiros, mas desde que seja no âmbito familiar e que tenha essa questão conceitual, né? A relação, tem que haver uma relação íntima, familiar, emocional, de proximidade ou de parentesco, né? Também pode ocorrer entre a empregada doméstica e o patrão, pode haver também uma violência doméstica. Em termos de tipos de crime, né? Quais são os mais frequentes que ocorrem assim? Que tipo? Os mais Lesão comuns? corporal, a ameaça é o mais frequente, a ameaça, a violência mesmo psicológica, física, abuso sexual e também até homicídio, né? É uma variedade de... Enfim, é uma variedade de... vejam, todos os dados estatísticos que podem ser observados, se alguém fizer uma leitura mais analítica, no Brasil todo, eu já digo, a violência, principalmente a do abuso sexual, ela ocorre em sua maioria dentro de casa, dentro da família. Podem perceber, fazer uma cotagem jornalística, pura, simples, só para ter uma amostra, verão que... Parece que é um processo que se repete. Né? Se repete, a violência dentro da família é onde ocorre a maior índices de violência doméstica e familiar. Principalmente a de abuso sexual. Ela ocorre. É mais difícil você encontrar notícias de um abusador na rua, uma pessoa que cometeu um estupro, enfim, de um desconhecido, do que um conhecido. Esse conhecido é muito mais comum de ser localizado e identificado. E doutora, qual é o papel da justiça em casos de violência doméstica? Então, quando chega até a justiça, é a questão só de instruir a mulher, como é que funciona? Assim? Não, era assim, a lei, antes da vigência da Lei Maria da Penha, ela não tinha esse diferencial. Depois ela trouxe algumas prerrogativas benéficas para esse tipo de vítima, que atinge essa vítima. Então, hoje existem as medidas protetivas. Se a pessoa está fazendo mal, enfim, está caracterizado de alguma forma ameaça, alguma questão, pode pedir em juízo as medidas protetivas, que são desde o afastamento do lar daquela pessoa, até assim a proibição de aproximação, distância, ou tratamento psicológico. Também há uma imposição do agressor ser tratado psicologicamente, inclusive há uma vertente acadêmica que contesta que não dá certo o tratamento porque há uma imposição da justiça, mas a gente prefere, de qualquer forma, antes isso do que nada. E muitas vezes compete ao profissional da psicologia que faz essa abordagem motivar essa pessoa para que ela se interesse. Quer dizer, o juízo manda fazer. Agora, você como profissional precisa cativar aquela pessoa para que ela reconheça, de alguma forma, que é importante ela passar por aquele processo, que aquele processo terapêutico vem em auxílio próprio, não só por uma imposição ao juízo. Doutora Sônia, o que leva assim, a pessoa a cometer uma agressão? Assim, é a frustração? Quais são os motivos que a senhora ouve lá? Assim, eles também têm que dar um depoimento, né? Eles precisam fazer isso, mas são vários os motivos, né? Um deles realmente é a questão do machismo, do poder. Do poder. Eu mando. O poder do mando dentro de casa. Eu mando e você tem que obedecer, e isso se faz sem respeito ao outro. Essa é uma das queixas muito comum. Outra queixa que eu posso estar colocando aqui, sem dúvida nenhuma, é a dependência química do álcool e da droga. Esse é um motivo muito claro, muito evidente. Que a pessoa sai do ar. Constante aqui na nossa região. É triste até falar, mas infelizmente há poucas clínicas, há poucas fazendas terapêuticas e que os resultados sejam assim
bons, assim, há um indicativo muito grande de reincidência, porque não é fácil realmente lidar com o vício da dependência química, do álcool e da droga, por exemplo. E muitas vezes a fala dessa mulher é de que o marido é muito bonzinho, mas quando bebe ou quando usa droga, ele usa da violência. Então, na verdade, elas não querem perder o marido, o companheiro, elas querem que ele deixe o vício. Então, essa escuta é muito importante. Legal, e uma pesquisa nacional realizada pelo Data Senado, concluída há 9 meses, revela que 66% das mulheres entrevistadas acreditam que aumentou a violência doméstica e familiar entre o gênero feminino. E ao mesmo tempo em que 60% dessas mulheres entendem que a proteção está melhor com a criação da Lei Maria da Penha. Agora você confere mais alguns dados sobre a violência contra a mulher. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Avon em 2011, que ouviu 1.800 pessoas sobre violência doméstica contra a mulher no Brasil, traz dados reveladores. 27% permanecem com os maridos por falta de condições econômicas para se sustentar, 20% por falta de condições para criar os filhos, e outros 17% citam o medo de serem mortas como a principal razão para a mulher continuar com o agressor. A pesquisa de opinião pública nacional sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, feita pelo Data Senado, revela que aumentou 4% o percentual de mulheres que diz ter sofrido violência doméstica e familiar. Em 2010, 19% das entrevistadas revelaram que já sofreram agressões. Em 2007, esse índice era de 15%. A mesma pesquisa revelou que 98% das mulheres já ouviram falar na Lei Maria da Penha. Mas será que em Itajaí a realidade é a mesma? Nós fomos às ruas para saber o que as pessoas conhecem sobre a Lei Maria da Penha. É a proteção para as mulheres, né? Dos homens covardes, né? Que tem aí de monte. Chega em casa e acerta a mulher, aí vai parar na Maria da Penha. E é o certo mesmo, né? É o que a gente vê na televisão, vê falar, né? Esse negócio de o marido agora, o homem querer bater na mulher, né? Vai lá, registrar queixa e tal. Fizeram uma lei aí que é para seu marido bater na mulher, pode ser preso, mas só que não cumprem, largam no outro dia, daí não dá, tinha que prender e deixar lá, né? Foi um acontecimento de uma mulher que apanhou do marido e foi a justiça e foi a luta e acabou criando essa lei agora, que na verdade não é só nem para a mulher, é familiar. O Brasil foi o 18º país da América Latina a implementar essa legislação de proteção à mulher, que hoje está entre as 10 mais evoluídas do planeta. O advogado Ayrton Chaves Júnior fala que a lei é boa, o problema está na implementação. Não adianta a gente editar uma lei que na prática, entrar em vigor uma lei que na prática, na verdade, não pode ser operacionalizada. Não que a Lei Maria da Penha não pode ser operacionalizada, pode, mas isso leva um tempo, né? Só para a gente ter uma ideia, a lei ela prevê abrigos para as mulheres vítimas de violência doméstica. Será que a gente tem abrigos aqui no nosso estado? A gente tem 4 abrigos. Até o ano passado a gente tinha 3. Foi aberto mais um em São José esse ano, né? Então 4 abrigos no estado. De acordo com o delegado de Polícia Judiciária de Itajaí, Fabrício Vloch, 80% dos registros iniciais não se transformam em efetivos procedimentos criminais ou punição do agressor. Isso porque a mulher registra o caso, mas depois não tem interesse em dar início ao processo penal. Ou então, representa criminalmente, mas depois, em juízo, retrata-se da representação e o processo é extinto. O delegado disse ainda que a maior parte dos crimes registrados na Delegacia da Mulher de Itajaí é a ameaça. Então, doutora Sônia, o doutor Ayrton Chaves comentou sobre a questão de que o problema, na verdade, não está na lei, está na implementação dela, né? A questão de oferecer abrigo para as mulheres, e aí a realidade é que no nosso estado só tem 4 abrigos. É realmente isso? É verdade. Infelizmente, essa é uma das realidades postas. Nós temos 4 abrigos em Santa Catarina, Itajaí, infelizmente, não tem. E muitas vezes a denúncia da mulher, ela para exatamente porque se ela denuncia, ela não tem para onde ir. Então, ela acaba viciando-se e ficando nesse círculo de violência porque ela não tem alternativa. Então, há uma campanha toda para que ela denuncie, não aceita a violência, mas na hora que ela denuncia, ela não tem aonde ir se abrigar. Então, mas há um trabalho sendo feito nesse sentido junto com a Prefeitura, há uma mobilização política nossa e com as autoridades aqui do município. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais a Estrela de Isabel estará fazendo um evento no dia 9
agora de dezembro, a partir das 19 horas na Escola João Duarte, no bairro São João, para ouvir dessas mulheres, dessas vítimas, também se elas entendem que é necessário a implantação dessa casa-abrigo, enfim, que tipo de política pública nós podemos implantar em Itajaí para melhorar as tratativas de enfrentamento dessa violência. Desse evento nós vamos extrair uma moção, então, e será entregue às autoridades, essa moção será entregue às autoridades, e também aproveitando, como sou juiz eleitoral, e na condição de madrinha da Estrela, passar essa moção aos futuros candidatos a prefeito de Itajaí no ano que vem. Enfim, está havendo, através da Estrela de Isabel, uma mobilização política para que Itajaí tenha implementada todas as garantias e políticas públicas com relação à violência doméstica e familiar. Só voltando ali nessa questão que a doutora mesmo comentou, que os filhos acabam também sofrendo com essa situação. E aí o agressor tem o acompanhamento, a vítima também acaba sendo aconselhada. E onde é que ficam as crianças nesse caso também? Também estão sendo encaminhadas para a rede de atendimento para que seja diagnosticada, enfim, a situação de cada criança, porque isso reflete na escola, né, a briga dentro de casa. Mas eu quero chamar a atenção aqui para um fato. Tem acontecido muito a violência de filho para a mãe e de neto para a avó, e não só entre o casal. Nós temos casais homoafetivos também, porque a lei não faz diferença quanto à questão do gênero, né? É preciso que fique isso bem esclarecido, mas o que me chama muito a atenção em Itajaí é filho agredindo pai e mãe e neto agredindo os avós, também muitas vezes motivado pela droga, pelo crack. E, doutora Sônia, a gente vê tanta igreja, né, Itajaí, quer dizer, o que está faltando? Quer dizer, esse amor não está chegando, né, o amor de um para o outro, né, hoje, o amor ao próximo, né, que a gente aprendia lá bem pequeno, quer dizer, hoje parece que isso está diluído, né? Eu penso assim, ó, que a imprensa ela auxiliou a mostrar o que já existia. Então, muitas vezes a gente diz, não, hoje tem mais do que antes. Não, eu não acho que seja mais, nós temos mais visibilidade, há mais visibilidade do problema antes. Mas se perdeu dentro da família a questão de quem manda, do poder familiar. Quem exerce o poder familiar dentro de uma relação familiar? É o filho. Você vê os filhos hoje com autoridade dentro de casa. Pai e mãe perderam o comando da situação, porque há um equívoco, e isso, para falar disso, eu teria que levaria mais horas, eu sei que o programa está no fim, mas há um equívoco nessa questão do exercício do poder familiar dentro de casa, e eu penso que isso precisa ser revisto. A gente pode estar abordando isso num outro momento. Bom, doutora Sônia, o programa está mesmo chegando ao final, mas antes eu gostaria que a senhora dissesse que quem quiser contribuir com a AUCIP Estrela de Isabel e com o Abrigo Estrela de Luz, como deve fazer? Bom, ela pode telefonar, a pessoa que tiver interesse em contribuir de alguma forma, pode telefonar para 3345-4174, que é o telefone da sede administrativa, fica no bairro São João, e conversar, enfim, com uma das pessoas que vai fazer o atendimento ali para verificar que tipo de doação vai ser feita, se a doação é interessante ou não, porque nós temos recebendo lá coisas imprestáveis, e aí eu já faço um apelo para que, se for uma doação, que seja uma boa doação, porque senão não há condições de receber. Às vezes a pessoa quer se livrar de algo que tem dentro da sua casa e ela só quer um transporte, aí realmente não dá certo, né? Então é importante a doação, é importante a ajuda, existe conta bancária também que as pessoas podem estar contribuindo, e também é importante as pessoas participarem desse evento, onde vamos falar da violência e motivar então essas vítimas a que realmente enfrentem essa violência, mas da melhor forma possível. Tá bom, então obrigada, doutora Sônia. O programa Casulo de hoje chega ao fim. Hoje nós conversamos com a juíza da primeira vara criminal de Itajaí, a juíza Sônia Moroso Terres, idealizadora da AUCIP Estrela de Isabel, aqui em Itajaí. Tá certo, uma boa noite para você, e não esqueça, né? Faça a sua parte. Até mais.